Na Difusora AM, o comentário do dia. José Maria Campos. Boa tarde, são 12h01. Estamos aí de volta com o nosso comentário do dia. Hoje, nesta quinta-feira, dia 31 de março do ano 2016. É exatamente o último dia do mês de março, né? Mês 3, que já acabou. Amanhã já começamos aí com o mês 4, quer dizer, o mês do ano 2016 está voando, né? Mas eu vou fugir um pouco hoje da nossa linha editorial, do nosso comentário do dia, onde sempre abordamos aqui, né, os problemas da cidade, em todos os seus ângulos e canais, para relembrar a data de hoje, 31 de março de 1964, quando teve início, exatamente no dia de amanhã, dia 1º, né? Mas foi no dia 31 que estourou a Revolução Militar, né, a ditadura militar de 64. No dia 1º de abril foi instalado, então, o governo militar. A gente lembra aqui porque estamos vendo o Brasil nessa turbulência que estamos, né, vivendo atualmente, essa questão econômica que está prejudicando todos nós brasileiros, esse poder, essa briga pelo poder, né, um partido para continuar no poder, o outro para tomar o poder, aquela coisa toda, né? Essa corrupção reinante em todo o país. A gente lembra aqui o dia 31 de março. Aliás, o Brasil inteiro está lembrando, é uma data para esquecer. Mas não vai sair nunca, né, do espírito brasileiro, da lembrança do brasileiro, essa data 31 de março. E quem viveu essa data, né, como a minha geração viveu, eu me lembro muito bem, porque no dia 31 de março de 1964, apenas 9 horas, um telegrama, onde havia ordem expressa, determinante, de que a rádio só poderia rodar músicas e dobrado, aquela música chamada dobrado, aquela música militar que todos nós conhecemos. Então, seguimos aí estritamente a ordem. O telegrama veio para o senhor Pedro Alves imediatamente, nosso saudoso diretor-presidente, reuniu toda a equipe, reuniu Humberto Costa, saudoso Humberto Costa, que era o nosso gerente na época, reuniu toda a nossa equipe, falou, a partir de agora só pode, a partir de hoje, vamos seguir o que determina, é só rodar música, e no telegrama dizia que era só para rodar música em todas as emissoras do país e também da hora certa. É isso que nós poderíamos fazer, e mais nada, não poderíamos apresentar programa de forma alguma. Isso às 9 da manhã, no dia 31 de março de 1964. Ainda esse fato está bem vivo na nossa memória. Então assim fizemos. Então o Beto Coisa reuniu a equipe, o senhor Pedro Alves, falou, vamos fazer isso aí, vamos seguir a ordem. O país já está nessa turbulência aí, vamos rodar dobrado e falar a hora certa. Pois é, foi a ditadura militar que se instalava, que estourava de 31 de março, fazendo hoje exatamente 52 anos, né? E no dia 1º de abril era instalada a ditadura militar no Brasil, ou a Quinta República, né? E foi o regime instaurado no dia 1º de abril de 64, e que durou até o 15 de março de 1985, sob o comando de sucessivos governos militares. De caráter autoritário e também nacionalista, teve início o golpe militar, que derrubou o governo de João Goulart na época. Então, o presidente que foi democraticamente eleito pelo povo, né, naquela ocasião. Então, o regime acabou quando José Sarney assumiu a presidência, o que deu início ao período conhecido como Nova República, ou seja, seria então a Sexta República. E apesar das promessas, né, de uma intervenção breve, a ditadura militar durou 21 anos. Nós vivemos sob um regime de recessão, torturas, né? E além disso, o regime pôs em prática vários atos institucionais. Naquela época, os decretos chamavam-se AI, né, os atos institucionais, combinando com então o fatídico AI-5, que ninguém de nós, da nossa geração, vai esquecer, principalmente nós da comunicação. Foi o AI-5 de 68, que vigorou por 10 anos, né? Então, naquela época, a Constituição de 1946 foi substituída pela Constituição de 67, e ao mesmo tempo o Congresso Nacional foi dissolvido, né? As liberdades civis foram suprimidas, foi criado um Código de Processo Penal Militar, os habeas corpus foram proibidos, né? E esse Código de Processo Militar que permitia que o Exército Brasileiro e a Polícia Militar pudessem prender e encarcerar pessoas consideradas suspeitas, quer dizer, os subversivos da época, né, eram chamados subversivos, e nós brincávamos que nós éramos fichados na ficha 14, além de impossibilitar também qualquer revisão judicial.
as liberdades individuais, coletivas, foram suprimidas, foram tiradas com a AI-5 de 1968. Isso a gente lembra com uma dor no coração que vocês nem imaginam. O regime adotou uma diretriz, então, extremamente nacionalista, né? E também desenvolvimentista e de oposição total e restrita ao comunismo. E a ditadura atingiu o auge de sua popularidade exatamente na década de 70, 1970, com um milagre chamado milagre econômico. E no mesmo momento em que o regime censurava todos os meios de comunicação, como já falamos anteriormente, né? Todos os meios de comunicação do país, e torturava e exilava dissidentes. Né? Qualquer coisa que você falava que contra a liberdade, a polícia militar cercava a emissora e te levava para o tiro de guerra. Na década de 1980, assim como outros regimes militares latino-americanos, a ditadura brasileira entrou em decadência quando o governo governo militar, né, não conseguiu mais estimular a economia, controlar a inflação, e que era crônica, né, e os níveis crescentes de concentração de renda e a pobreza, prevenia-se seu projeto econômico chamado Milagre Econômico, que deu impulso ao movimento pró-democracia. O governo então aprovou a lei de anistia. Foi isso que eles fizeram, quer dizer, eles colocaram como situação, condição sine qua non, que aceitasse a lei de anistia para que eles pudessem deixar o governo militar, né? Que esquecesse os crimes políticos cometidos aí, pelo e contra o regime. As restrições às liberdades civis foram relaxadas e então as eleições presidenciais indiretas foram realizadas em 84, com candidatos civis e militares, se lembra das diretas já e por aí afora. Né? Então, estamos hoje apenas lembrando, nós, como já falamos, saímos da nossa linha editorial, para lembrar o fatídico 31 de março, exatamente na data de hoje, fazendo hoje 52 anos da ditadura militar. Gente, nunca mais podemos pensar, né, na ditadura militar. Então é bom que haja um consenso nessa turbulência que estamos vivendo aí, que os nossos agentes políticos tenham mais senso e consenso lá dessa ambição pelo poder, porque senão podemos chegar perto, já estamos chegando perto, mas vamos fazer tudo para evitar uma ditadura como tivemos aí nesses 21 anos, que começou no dia 31 de março, a República Militar foi instalada no dia 1º de abril. Estaremos de volta amanhã no comentário do dia, como acontece de segunda a sexta. Um abraço e até lá.